Amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluias. Carta de apóstolo Paulo, primeiro a Timóteo, capítulo 4. Primeiro livro de Timóteo, depois de Efésios, primeiro Tessalonicense, segunda carta de Tessalonicense, primeira carta do apóstolo Paulo, livro de Timóteo, capítulo 4, verso de número 13 em diante, para a nossa meditação nessa noite. Todos acharam? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: até que eu vá, dedique-se à leitura, exortação e à doutrina. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Mediante estas coisas, entrega-te mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Mais um glória a Deus por essa palavra. Pode se sentar agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu não iria pregar nessa noite, né? Eu não iria ministrar a palavra, né? Ficou entre eu e o pastor ministrar a palavra, né? Quando você vê nós rindo assim no altar assim, é porque a gente quer saber quem vai ser o próximo a pregar. Às vezes a gente fica brincando entre nós dois ali, quem vai pregar. Mas como quinta-feira ele pregou, né? E pregou demais da conta, né? Eu falei: pastor, não tem palavra para pregar hoje, mas deixa eu pregar assim mesmo, né? Ministrar a palavra é sempre bom, né, Wellington? O Wellington já está com uma no forno ali para ministrar ela. Já chegou e falou: missionário, eu estou com outra palavra já para ministrar. Eita glória, assim que é bom. Um culto abençoado como este, neste domingo. Tenho certeza que todos almoçaram bem. Teve um domingo abençoado. Sei que estamos passando pela luta. Sei que nós estamos passando pela prova. Mas Deus tem dado vitória a todos nós. Amém? Amém? Oh glória. Irmãos, carta aos Timóteo. Confesso para vocês, para os irmãos, eu tenho 36 anos para 37 anos. Já li a Bíblia algumas vezes. E essa que está comigo aqui, só está faltando uns 3 livros para me terminar de ler. Já ganhei outra que a minha esposa me deu no Dia dos Namorados. E de toda a Bíblia, eu nunca ministrei a palavra sobre as cartas paulinas. Eu nunca ministrei a palavra sobre o apóstolo Paulo. E essa semana eu estava na porta de casa, chamei o presbítero Mauro e o Mateus e falei: me dá um toque sobre as cartas paulinas. Porque o apóstolo Paulo, ele é um homem, para mim, é mais do que inteligente. Tudo que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, muitas das vezes nós queremos entender e compreender o apóstolo Paulo, mas nós não conseguimos. Por isso que a Bíblia não é interpretação humana,
mas sim a interpretação pelo Espírito. E esse homem chamado apóstolo Paulo, esse homem é um homem letrado, um homem inteligente, um homem que trabalhava fazendo tendas, mas também era instruído na Torá, na lei. Era um homem que se assentou para ser aluno a um homem chamado Gamaliel, homem também inteligente, homem sacerdote, homem íntegro na palavra. E apóstolo Paulo, por algum tempo, foi o seu discípulo. E apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel. E Paulo, quando ele se converte, Paulo, depois da ascensão de Jesus, depois, Tiago, que Jesus sobe aos céus, e na subida aos céus, ele deixa uma ordenança para os seus discípulos. E os discípulos permanecem em Jerusalém e são revestidos de poder, são cheios do poder de Deus. E os discípulos começam a pregar a palavra. E depois que eram cheios, João, Pedro, estava diante da porta formosa, e ali estava um homem paralítico, e ele lança uma palavra para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te digo, levanta-te e anda. E o homem agora pega a sua muleta, a sua cama, levanta, anda. E eles começaram ali a pregar um Jesus que já não estava mais numa cruz. Eles começaram ali a pregar um Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eles começaram ali a pregar um Jesus que curava, um Jesus que libertava e transformava e tinha palavra. E aqueles homens cheios de letra, missionário Sival, aqueles homens cheios de sabedoria humana, eles não aceitavam a ministração que Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus. E eles começam a perseguir a igreja, eles começam a perseguir os discípulos, eles começaram a oprimir os discípulos, eles começaram a perseguir Pedro, Tiago e João. E para os discípulos saírem dessa perseguição, presbítero Mauro, e quando eles encontravam outros evangélicos ou crentes, eles tinham um código. E esse código era: eles se achegavam diante de outros crentes, eles faziam a metade de um peixe. E se a pessoa fosse evangélica, ou adorasse ou professasse a mesma fé, ela terminava o peixe. Ali eles sabiam que eles professavam a mesma fé, porque eles estavam sendo perseguidos. Aonde eles iriam, havia pessoas para o perseguir. E agora entra esse homem chamado Paulo de Tarso, ou Saulo em outras versões. Esse homem agora, ele vê aquilo, ele se ajunta com os outros homens letrados, sacerdotes, saduceus, fariseus. E a primeira vez que apóstolo Paulo aparece nas suas cartas, no livro de Atos, foi quando um homem chamado Estevão, homem diácono da casa do Senhor, homem cheio do espírito, missionária Alessandra, e ele começa a ministrar a palavra, ele começa a falar de um Jesus,
que nasceu no ventre. Ele começa a falar do povo de Israel. E ele começa a pregar um Jesus que ressuscitou. E as pessoas ali ouvindo a palavra, elas não aceitavam aquela palavra. Eles começaram a apedrejar Estevão. Estevão era diácono, mas era cheio do Espírito. E Estevão começa a ministrar a palavra. E as pessoas agora, Wellington, começam a tacar pedra nele. As pessoas agora começam a julgar Estevão. E diz a palavra que ele continua pregando, tomando pedrada. Ele continua ministrando, apanhando. Ele continua ministrando, sendo perseguido. Ele continua ministrando, sendo apedrejado. Aqui está uma palavra para mim e para você. Em meio à dor que passamos, em meio à luta que passamos, em meio à pedrada que tomamos, em meio à palavra que nós ouvimos, nunca pare de ministrar a palavra. Nunca pare de pregar a palavra. Quer ver uma coisa? Jesus estava reunido com os seus discípulos. E havia uma grande multidão, pastor Ademilson. E a multidão ouvia Jesus pregar. E de repente chegou uma notícia para o Messias: mestre, João o Batista está encarcerado. E agora está sendo decapitado. João era parente próximo de Jesus. A Bíblia não me dá base em dizer que eram primos, mas eram parentes de Jesus. E diz a Bíblia que a má notícia chegou até Jesus. E Jesus ouviu a má notícia, missionário Sival. E quando ele acaba de ter a má notícia, ele ainda começa a curar mais ainda. Ele começa a alimentar o povo mais ainda. Ele começa a alimentar a multidão mais ainda, missionária Alessandra. Ele começa a dar palavra mais ainda. Ele começa a ressuscitar mortos. Ele começa a dar palavra de vida. Missionário, o que você quer me dizer com isso? Jesus ouviu a palavra que entristeceu. O seu irmão ou o seu primo estava morto, mas o ministério não parou por ali. O teu primo estava morto, mas o ministério não pode parar. Eu tenho uma palavra para mim, para você nessa noite. A palavra que chegou até você, a tristeza que te abateu, não pode parar o ministério, não pode parar o teu propósito, não pode parar o ministério que Deus confiou em você. A palavra que chegou até você, que te entristeceu, ela não pode parar o teu ministério. A palavra que chegou até você, que te desanimou, ela não pode parar o teu ministério. Jesus poderia muito bem dobrar o joelho e começar a chorar e dizer: o meu primo está morto, e agora o que eu vou fazer? Ele veio cumprir um propósito, e por causa de mim ele está morto, por causa da palavra ele está morto, por causa da doutrina ele está morto. Não, Jesus ouviu aquela palavra, pode entristecer o teu coração, que ele era humano, mas ele continua ministério. Quanto mais palavra que afronta, quanto mais palavra que entristece, quanto mais palavra para bater, mas o Senhor continua fazendo o teu ministério crescer. Ei, não se intimide por causa de palavra. Apenas pregue e não pare de pregar. Estevão estava ministrando a palavra, e apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso, estava apenas observando. Ele estava vendo as pedradas ali e estava consentindo com aquilo que estava acontecendo. E diz a Bíblia que agora, depois que Estevão morre, Paulo pede carta, e ele disse: agora eu vou destruir todos, agora eu vou colocar todos encarcerados. Mas mal Paulo sabia que tinha um propósito na vida dele. Mal Paulo sabia que Deus já tinha propósito na vida dele.
Mas Paulo sabia que de perseguidor ele ia passar a ser perseguido pelo Evangelho. Eu não sei qual é a palavra, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Aquele que te persegue, aquele que tenta contra a tua vida, não está perseguindo você, está perseguindo aquele que prometeu, está perseguindo o Deus do céu que te chamou para essa boa obra. Paulo pede carta e agora começa a perseguir o povo. E agora Paulo vai até Damasco. E ali apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso, ou Saulo, como queira, ele vira uma luz. E essa luz clareia e ele cai. E ele tenta ver quem era aquela luz. E só ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Entenda, Paulo, ele estava perseguindo alguém, mas o próprio Jesus tomou as dores dos seus discípulos e disse: tu não persegue eles, persegue a mim. Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. E agora apóstolo Paulo, ele é batizado. Depois, primeiro é cego, recobra a sua visão. Agora é batizado e começa a ministrar a palavra. E é aqui que eu quero pregar para você nessa noite. Apóstolo Paulo, ele começa a ir cidades em cidades ministrando a palavra. Ele começa a ministrar a palavra aos judeus. Ele começa a ministrar a palavra e levar a boa palavra às pessoas. E aquele homem agora passa a ser perseguido. E ele fica mais preso do que solto. Ele fica mais preso do que ministrando a palavra em cidades. Mas agora apóstolo Paulo, missionário Cagliari, Deus dá iluminação e ele começa a mandar as suas cartas. E ele manda cartas aos Coríntios, manda carta aos Tessalonicenses. Aí agora ele manda a carta a Timóteo. E mandando carta a Timóteo, ele diz sobre essa palavra. Ele diz: Timóteo, tenha cuidado de ti, e não despreze o dom que há em você. Não despreze aquilo que foi te dado por confiança. Não despreze o dom que foi te dado por profecia. Fazer isso e continua meditando nas doutrinas e tem cuidado da exortação, para que você se salve e salve a muitos. Apóstolo Paulo instrui Timóteo a continuar a ministrar a palavra. Apóstolo Paulo instrui a Timóteo a continuar ministrando a sã doutrina. Doutrina é a palavra. A palavra nunca pode mudar. A palavra nunca pode ser interpretação humana. A palavra nunca pode ser aquilo que eu quero. Usos e costumes são de igrejas, varia de igreja para igreja. Uso e costume é vestes, roupas, calças. Isso é uso e costume. Mas a doutrina, ela nunca pode ser mudada. Você nunca pode mudar a palavra que Deus escreveu. Você nunca pode tentar interpretar a palavra por sabedoria humana.
A palavra tem que ser interpretada por algo espiritual. E apóstolo Paulo diz para ele ainda: continua exortando o povo, continua falando o povo. E eu quero te dizer uma coisa: parou-se o tempo de querer pregar somente alegria para o povo. Acabou-se o tempo de querer pregar só bênção para o povo. Acabou-se o tempo de passar a mão na cabeça do povo. Acabou-se o tempo de querer pregar só alegria para o povo. Agora é hora de dar mocotó grosso para o povo e dizer: arrependa-te do teu pecado, arrependa-te do teu adultério, arrependa-te da tua fornicação, porque Jesus está na porta. Continua, Timóteo, pregando a exortação. Continue exortando o povo, Timóteo, porque o povo está acostumado, Timóteo, a chegar dentro da igreja e só receber chave. Porque o povo, Timóteo, está acostumado a ter chave de casa, a chave de carro. Porque o povo está acostumado a dizer: no deserto vai ter maná, no deserto tem cordoniza também, no deserto Deus abre a porta. Mas instrui o povo, Timóteo, esse teu pecado te separa de Deus. Instrui o povo, Timóteo, a tua idolatria te separa de Deus. Instrui o povo, Timóteo, não adore a dois deuses. Instrui o povo, Timóteo, um dia ele voltará e levará a igreja para um céu de glória. De querer ministrar coisas boas. Apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, continue na sã doutrina, até que eu vá. Continue, que doutrina? Continue na palavra. Crente que não lê a palavra não fica de pé muito tempo. Crente que não medita não fica enraizado. Crente que não medita vive de oba-oba. Crente que não medita não se fortalece. Continua, Timóteo, lendo todos os dias a palavra, e continua meditando nela dia e noite. Antes de Moisés morrer, Moisés disse para Josué: está vendo esse livro? Coma ele. Para você vai ser amargo, mas quando descer será mel. Medita nele de dia e de noite, e nunca deixe de exortar o povo, nunca deixe de falar para o povo. Aparentemente a palavra dói, aparentemente a palavra exorta, aparentemente ela me confronta, aparentemente ela me deixa para baixo, mas depois ela me fortalece, depois ela me levanta, depois ela me fortalece, depois ela me enraiza. Continue pregando ela, Timóteo, para que você se salve, para que você se salve. Apóstolo Paulo não diz, Timóteo, para que você salve os outros. Pregue a palavra, Timóteo, para você salvar os outros. Não. Ele disse: pregue a palavra, medita na doutrina, para que você se salve. O que adianta pregar demais e perder a salvação? O que adianta pregar demais e andar errado? O que adianta pregar demais e andar totalmente errado dentro da igreja? O que adianta meditar demais e instruir errado? O que adianta meditar demais e pegar a palavra e distorcer para o teu pecado? O que adianta meditar demais e andar conforme o mundo anda? Para você primeiro se salvar, medita nela, tem que se enraizar, tem que comer do livro, para depois você tentar salvar alguém. O que adianta tentar salvar os outros, sendo que a tua alma está indo para o inferno? O que adianta fazer uma boa teologia, ter uma boa faculdade, ter um anel teólogo, falar palavras hebraico, aramaico, grego,
Está convencendo o mundo, mas a tua alma não convence mais. Ela está cauterizada já. Você pega a Bíblia e distorce ela para pegar. Você pega a Bíblia e distorce ela para agredir os outros. Você pega a Bíblia e distorce ela para jogar na cara dos outros. Ei, primeiro você medita nela para se salvar. Primeiro você lê ela para salvar a tua alma. Primeiro você medita nela para salvar a tua vida. Paulo diz: Timóteo, não deixe a exortação até que eu vá a ti, mas medita na sã doutrina. A sã doutrina é a palavra. A palavra não pode mudar, é inerrante, ela é infalível, ela não erra, ela não falha. Aí depois que você meditar nela, você vai se enraizar e você vai se salvar. E depois que você se salvar, agora você vai salvar aos outros. Depois que você se salvar, missionária Alessandra, você salva os outros. Estamos querendo salvar os outros, mas não estamos querendo nos salvar primeiro. Estamos mais preocupados com os outros do que preocupados com a nossa própria vida. Estamos mais preocupados em levar a palavra do que ter a palavra. Estamos mais preocupados em exortar a palavra do que deixar a palavra nos exortar. Estão interpretando a palavra do jeito que querem e arrumando pretexto para beberem. Ah, mas missionário, um vinhozinho pode estar na Bíblia. Bebeis, mas não embriagueis. Ah, missionário, mas está na Bíblia que Davi e Jonatas amou-se, era um amor para ter casamento homossexual. Mas, missionário, Moisés colocou lá uma serpente no deserto, e todos que olhavam ela era curado, para poder ir à idolatria. Ah, missionário, o povo de Israel, enquanto Moisés estava no monte, estava lá embaixo no carnaval, estava lá embaixo na festa a ídolos. É um pretexto para ir para o carnaval, para festas mundanas. Ah, missionário, mas Malaquias 3:10 diz: trazei todo o dízimo, mas não era para nós, era para o sacerdote. Dá um jeitinho de roubar a Deus com os dízimos. Mas missionário está na Bíblia, então leia a Bíblia. Roubará o homem a Deus, ladrão não entra no céu. Está na Bíblia, beberrão não entra no céu, bêbado não entra no céu. Está na Bíblia, prostituto não entra no céu. Está na Bíblia, idolatria não entra no céu. Está na Bíblia, casamento homossexual não entra no céu. Está na Bíblia. É a sã doutrina. Eu fico com a palavra, que é ela que me fortalece, é ela que me alimenta. E ela não é de interpretação humana, mas pelo Espírito. Agora, Timóteo, meditou, está enraizado, está tentando se salvar. Agora você prega. Agora sim você pode ir ministrar a palavra. Agora você pode ir exortar o povo. Agora você pode ir falar a verdade para o povo. Primeiro salve-se a si mesmo. Para de se preocupar com aquilo que os outros estão fazendo. Para de se preocupar com quem não vem na igreja. Para de se preocupar. Que isso, missionário é? Que palavra é essa, missionário é? Quem não pode falhar sou eu.
Quem não pode deixar de vir na igreja sou eu. Quem não pode deixar de adorar sou eu. Todos podem errar, menos eu. Todos podem falhar, menos eu. Por que, missionário? Porque ele já está voltando. Porque está na porta. Só porque o meu pastor parou e eu não vou mais para a igreja. Só porque alguém parou, eu não quero mais para o culto. Eu aprendi algo dentro da cadeia e nunca mais esqueci. Todos podem errar, menos eu. Eu que tenho que permanecer firme. Eu sei que o vento vem, eu sei que a prova vem. Eu sei que te dá vontade, me dá vontade de parar. Eu sei que você tem problema, eu também tenho. Ah, missionário, mas você não sabe o meu. Você também não sabe o meu, também não sei o seu. Talvez o seu é maior que o meu é maior que o seu. Mas eu te digo nessa noite, você não pode parar. Você não pode desistir. Primeiro salve-se a você mesmo. Primeiro raiza você mesmo, para depois você tentar salvar alguém. Para de querer salvar os outros. Para de querer firmar o pé dos outros. Para! Salve-se! É duro, é duro. E eu falo isso direto para minha esposa: eu não posso te salvar. Se você não quer orar, você não vai orar. Se você não quer ler a Bíblia, não leia a Bíblia. Eu não posso te salvar. Quem não pode parar de orar sou eu. Quem não pode parar de subir no monte sou eu. Quem não pode parar de ler a Bíblia sou eu. Eu que não posso. Hoje eu não vou no culto. Eu tenho que estar lá no culto. Eu não quero adorar. Eu tenho que estar aqui adorando. Querido, não é tempo mais de parar. Não é tempo mais de olhar para trás. Não é tempo mais de murmurar. É tempo de se firmar, de se enraizar. Todos podem parar. Todos podem abandonar. Eu que não posso parar. Eu que não posso abandonar. Porque Ele está à porta. Para que você se salve. E salve a muitos. Aí eu te pergunto: você está se salvando? Você está salvando a tua alma. Você está enraizado na palavra. Você está firme na palavra. Você medita nela de dia e de noite para não cair, não pecar, não errar, não transgredir, não distorcer a palavra. Você está firme. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é nada menos, nada mais do que o arrebatamento da igreja. Muitos estão abandonando, parando, apostatando da fé. Muitos estão se esfriando. Muitos estão decepcionados com a igreja, com pastores, com ministérios. Muitos estão entristecidos porque a promessa não se cumpriu. Mas por mais que ela ainda não se cumpriu, por mais que você está decepcionado com alguém, você não pode parar. Você tem que tentar se salvar, enraizar, porque quando a trombeta tocar, eu não vou agarrar no terno do pastor Ademilson, nem o pastor Ademilson vai agarrar na pastora Gleice, nem a missionária Galeara vai agarrar em ninguém, nem o presbítero Mauro vai levar a igreja. É cada um por si, que nem um ditado, cada um por si, Deus para todos. Se Deus é para todos, eu não sei, mas Ele veio para mim nessa noite. Ele veio salvar a minha alma, a minha vida. Ele veio te salvar nessa noite. Missionário, qual é a palavra?
para que te salves, para que salve a tua alma, para que salve a tua vida, para que salve você. E depois que você tiver enraizado, começa a ministrar a palavra por aí, começa a dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. O mais bonito de apóstolo Paulo é que quando ele perseguia a igreja, ele não sabia que Deus tinha propósito na vida dele, ele não sabia que Deus tinha algo diferente com ele. Então ele começa a ser perseguido. Primeiro Paulo teve que passar pela moenda, primeiro Paulo teve que ser apedrejado também, primeiro Paulo tem que ser dado como morto, depois dado como louco, depois Paulo teve que sofrer naufrágio, depois Paulo tem que ser caluniado pelas pessoas. Não acreditaram no ministério de apóstolo Paulo. Diz: esse homem não pode, esse homem, ele perseguia a igreja, mas teve alguém chamado Barnabé que dizia: esse não, agora ele é diferente, porque agora ele fala diferente, ele é homem diferente. E diz a Bíblia que Paulo, quando ele passa por isso tudo, Deus dá iluminação dentro da cadeia, ele começa a mandar carta, ele manda carta para Corinto, depois manda carta para Éfeso, depois manda carta a Timóteo, depois manda carta a Tito. E a carta de apóstolo Paulo, não somente de alegria, mas também de exortação, também de consolação e também de edificação ao povo. Eu acho que aqui não deve ter ninguém que teve preso. E eu sei o que é isso. A pessoa ficar dentro da cadeia e mesmo assim continuar firme. A pessoa ser bem sucedidamente e continuar firme. Sabe o que aconteceu com Paulo? Primeiro ele teve que ser enraizado. A letra que apóstolo Paulo tinha, presbítero Mauro, ela serviu para enraizar mais ainda ele. E depois da letra, missionária Cagliari, ele teve a manifestação do Espírito. E depois da manifestação do Espírito, ele foi fortalecido. Depois de ser fortalecido, ele passou a fortalecer. Depois que ele foi fortalecido pelo Espírito, ele passou a fortalecer as pessoas que estavam fracas na fé, as pessoas que estavam na prática da idolatria, as pessoas que estavam na prática do homossexualismo, as pessoas que estavam em dissensão dentro da igreja de Corinto, as pessoas que estavam com problema, diz até sobre batalha espiritual. Paulo agora começa a mandar as suas cartas sendo iluminadas, porque agora Paulo estava enraizado, fortalecido, corroborado, cheio do Espírito Santo. E depois que ele é cheio do Espírito Santo, há uma grande sabedoria. A Bíblia diz que quando Jessé chega na vida de Davi, ele derrama o azeite sobre a cabeça dele. Rapidamente o Espírito da sabedoria toma o corpo de Davi, e ele é fortalecido pelo Espírito. O Espírito, quando ele vem, ele toma o teu corpo, ele te fortalece. O Espírito, quando vem, ele toma o teu corpo e te dá sabedoria. O Espírito, quando vem, ele te enraiza. O Espírito, quando vem, ele te dá palavra. O Espírito, quando vem, ele te ilumina. Então nessa noite, queira ser iluminado, queira ser cheio, queira ser enraizado, queira ser uma mulher diferente, um homem diferente. Eu deixo essa palavra para você. Todos podem abandonar, todos podem apostatar da fé, todos podem ficar entristecidos. Você não pode parar, você não pode desanimar. Não olhe para trás, o ministério é teu. Olha, foi dada imposição de mão. Eu dei aula da escola dominical e eu disse que quando o azeite desce, simboliza a manifestação do Espírito. Mas quando os pastores, os presbíteros, eles te colocam a mão, tu está empossado. Depois que está empossado, não adianta voltar atrás. Eu estou desviado, não adianta.
adianta. Tu já foi empossado como evangelista, não adianta. Tu já foi empossado como diácono, não adianta. Já foi empossado como presbítero, não adianta. Já foi empossado como pastor. Duro é agora, depois que desce o azeite, depois que desce a mão sobre a tua cabeça, não pode olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Ei, querido, eu quero te dizer, depois que o azeite desceu, depois que tu já foi corroborado e que a imposição de mão foi, não adianta voltar. O teu compromisso agora é com Cristo, o teu compromisso agora é com Deus. E apóstolo Paulo diz a Timóteo: não despreza-te o dom que há em ti, que foi te dado por profecia e empossado pelos presbíteros. Primeiro veio a profecia para confirmar a palavra, depois o azeite da unção para fortalecer, e para fechar, ele veio com a imposição de mão e te empossou diante da congregação. Ei, nessa noite, a palavra é gostosa de se ouvir, a palavra é gostosa porque ela bate em mim, bate em você também. Ela primeiro me exortou dentro de casa, ela primeiro me entristeceu na escola bíblica dominical, ela primeiro me deixou cabisbaixo, ela primeiro me bateu no meu trabalho, ela primeiro me bateu lá no monte, ela primeiro me deixou de cabisbaixo. Dormi 2 dias seguidos, tomei remédio para dormir porque a palavra me exortou. Mas agora eu vejo que a palavra, quando desceu, estava amargando, estava me entristecendo, estava me desanimando. Mas depois dessa pregação, ela é doce como mel, ela está me alimentando. Para que, missionário? Todos podem parar menos eu, porque, missionário, vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. E quando ela tocar, só os salvos ouvirão, e vamos estar lá na glória, adorando e exaltando o nome do Senhor. Se fortaleça nessa noite, se fortaleça no Espírito e se enraize, e depois comece a ministrar essa palavra nessa noite. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.